Vasco chega, inclusive, muito pressionado para esse jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, principalmente depois dessa derrota sofrida aí por 3-0 para o São Paulo. Chegou a 7 jogos sem vencer, é a pior sequência na temporada. Os testes não funcionaram, como você falou, e esse jogo trouxe, então, mais dúvidas do que certezas. O técnico Rafael Paiva levou a campo pela primeira vez a dupla Payet e Coutinho. Eles começaram um jogo pela primeira vez, mas não deu certo. A ideia era que eles controlassem ali um pouquinho mais a partida. Essa era a ideia de Rafael Paiva, mas não funcionou, assim como nada funcionou para o Vasco ontem. Quando sofreu o primeiro gol, o Vasco até era melhor na partida, mas veio a falha do Hugo Moura, falha também do goleiro Léo Jardim, que vem sendo muito importante nessa temporada, mas acabou falhando no primeiro gol. O Vasco não conseguiu reagir, desmoronou depois disso na segunda etapa. Levou um gol muito cedo, depois ainda veio o segundo, e aí 3-0 São Paulo. E nesse segundo gol, falha de João Vitor. No último gol, de Lucas Moura de cabeça, falha da defesa, porque o Lucas Moura subiu mais do que toda a defesa vascaína. Então, o Vasco chega com muita desconfiança agora para essa partida contra o Atlético Mineiro. A torcida está bem preocupada por conta desse resultado e dos últimos resultados também. Na sexta-feira tem treino aberto em São Januário para tentar dar uma injeção de ânimo nos jogadores, mas, de fato, os torcedores estão bem preocupados para esse próximo jogo, principalmente depois dessa atuação ruim do Vasco contra o São Paulo. Bruno. Família vascaína não dá mais. Depois dessa derrota vergonhosa para o São Paulo, torcedores do Vasco da Gama estão pedindo a demissão do técnico Rafael Paiva. O Pedrinho, inclusive, vai ter uma conversa séria com o treinador do Vasco. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo top aqui, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo. E eles são parceiraços, é claro, do nosso canal. E vocês podem estar conhecendo a plataforma melhor. É só clicar no link que eu estou deixando fixado aqui. Vocês vão lá no meu cupom Notícias do Vasco 1x. Vocês clicam aqui que vocês vão estar conhecendo a plataforma. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. E lembrando que hoje tem jogo envolvendo Flamengo e Fluminense. Clássico aqui carioca, e tem Corinthians e Atlético Paranaense, tem também outros jogos europeus, e é sempre bom fazer aquela fezinha, né? Lembrando, se vocês depositarem R$50, eu disse R$50, usando o meu código promocional, vocês terão 100% de bônus no primeiro depósito, bônus que pode chegar a R$1.560. É uma oportunidade espetacular, é uma oportunidade única, família vascaína. Então, para vocês que gostam de fazer aquela fezinha, né, que são bons fazendo fezinha, clica no link que eu tô deixando fixado aqui, use o meu cupom promocional, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Agora vamos voltar para o vídeo, porque está assim repleto de informações. Prestem atenção se realmente o Rafael Paiva vai sair do Vasco da Gama. Fique de olho, dê só uma olhada. E foi substituído no intervalo? Então, aí foi substituído pelo Pumita, eu não sei o quanto teve de parte física disso, porque até no meio do segundo tempo, vendo que o jogo já tinha ido mesmo, o Paiva fez alterações muito mais preocupado no sábado, porque o jogo tinha ido já em Campinas, do que propriamente pensar em alguma reação ontem contra o São Paulo, né? O Vasco não terminou com o Verratti, o Paiva que estava muito mal saiu, mas aí eu acho que foi uma alteração muito mais ligada à parte técnica do que à parte física. O Paulo Henrique foi bem no primeiro tempo, já voltou com o Pumita no segundo tempo. E o Paiva falou muito do gol sofrido no começo da segunda etapa, que aquele gol aniquilou o Vasco, né? Agora, o Vasco, antes do segundo gol, também não dava muito sinal de reação, não. Não é que o Vasco estava bem, tomou um gol, o lance foi todo mundo para frente, João Vitor errou, o Lucas carregou e fez o gol. O Vasco, no primeiro tempo, foi dominado pelo São Paulo. Acho que não dá pra gente falar que o Vasco pensou sábado, no sábado esqueceu da quarta-feira. Não, o Vasco não conseguiu jogar na quarta-feira. Não conseguiu por mérito do São Paulo, que dominou o jogo e venceu com absoluto merecimento. E não conseguiu jogar com os principais jogadores, né? Esse é o ponto, assim. Não foi como o Atlético que poupou. Exato. E aí o desempenho não aconteceu. Ele coloca os principais jogadores justamente para tentar ter uma leitura ali do que pode ser replicado na partida contra o Atlético Mineiro, e ele pouco pôde tirar disso, né? Só a certeza de que Payet e Coutinho, por enquanto, não dá. Eugênio, agora há pouco eu disse erradamente que você tinha afirmado que o Paiva era o melhor técnico. Você corrigiu, e você tem razão. Você falou, não, eu falei que ele era revelação. E eu concordo com você. Também. Ele pegou o Vasco numa terra arrasada, né, logo depois daquele 6-1, etc., 4-0 pro Criciúma e não sei o quê.
E o Vasco teve bons jogos, teve recuperação, mostrava bom futebol, time aguerrido. Mas de um tempo para cá, não sei o que acontece com o Vasco. Tem jogado mal vários jogos e ontem foi um desastre, não foi? Foi um desastre. O 6º jogo, né? Sem vitória do No Vasco. brasileiro. No Na brasileiro. Copa do Brasil, 7 jogos sem vencer. 7 Perdeu o jogos. Atlético na ida, né? São Então. 7 jogos sem vencer. 7 jogos sem vencer na sequência, né? E isso evidencia uma queda de produção do time. É claro que ele tem razão quando coloca, e a Mari lembrou muito bem agora, que já não tem um bom elenco o Vasco, né? O elenco do Vasco é bem limitado. E aí ele ainda perde jogadores que podiam entregar alguma coisa, especialmente o David, que era o titular do time e que fazia muitos papéis ali importantes, com e sem a bola e O tal. Adson estava bem também, não estava? O Adson, o Estrela que apareceu rapidamente, né? Inclusive naquele jogo com o São Paulo, que o Vasco goleou o São Paulo. E, de repente, as peças vão sumindo, essas peças importantes. E ele ontem, acho que a grande diferença do jogo ontem é que o São Paulo entrou para jogar o jogo de Campeonato Brasileiro, porque é o prato principal, o único prato que o São Paulo tem hoje, tentar chegar no G4, se classificar direto para a Libertadores, ou no mínimo se garantir no G6. E o Vasco entrou treinando para o jogo de sábado contra o Atlético. Porque ao escalar o Felipe Coutinho junto com o Payet, e eu não acho que tenha sido errada a iniciativa de escalar, ele tentou ver, será que dá para colocar os dois juntos? Porque ele não vinha colocando. Um entrava no lugar do outro. E eu pedi isso aqui. Foi. Eu falei isso aqui várias vezes nos últimos dias, que o Vasco tem muita dificuldade de controlar o jogo a partir da posse de bola. Que talvez com os dois juntos, mais próximos, alguma coisa pudesse acontecer. E a prova ontem foi, rapidamente, não dá. Esquece, essa opção não existe. Mas você acha que isso é uma questão fechada? Não, isso é uma questão que Nunca pode ser mais os dois modificada começarem uma a partida? longo prazo. Não é no curto prazo. Não Pra é achar sábado, que... nem pensar. Não, nem pensar. Não deu certo, não encaixa. Ainda mais porque eu acho que para que funcionasse, ele teria que fazer uma adaptação no desenho da equipe em campo. Porque ele coloca o Payet aberto pela esquerda e o Felipe Coutinho pelo meio. Eles não estão muito próximos. Há uma certa distância. O ideal é que eles ficassem os dois por dentro, como dois meias ali. Ali tem uma proximidade para tentar uma tabela, tentar segurar um pouco mais a posse de bola. Ele tentou manter um esquema quando ele tinha o David, por exemplo, né? Que daí funcionava dois pelos lados e um centralizado aí, o Verratti, e o Coutinho mais atrás, ou o Payet. Mas com os dois não dá para replicar esse esquema. Vou fazer uma pergunta Payet- para vocês, Sim. exatamente em cima do que você está dizendo. Payet e Felipe Coutinho juntos, né? O assunto agora. Tem a questão da intensidade, da idade dos dois, uma questão tática, tudo isso que vocês estão analisando. Mas também não entra aí uma questão de fase? O Payet outro dia fez um golaço no jogo que o Vasco empatou contra quem? Juventude. Juventude. Mas a fase dele não é das Sim, melhores faz tempo. Pra mim foi o pior Concorda em campo. comigo? Eu Para concordo. eles dois jogarem juntos, além de todas essas questões, tática, intensidade, marcação, o cara tem que estar bem. É um que ainda não atingiu o que pode oferecer, que é o caso do Coutinho, e o outro que está abaixo do que já apresentou, que é o caso do Payet. Então, juntos pode realmente oscilar. É questão Imagina, assim... os dois jogando bem, você pode até fazer um esforço e tentar todas essas combinações que você está falando e tentar. Agora, se os dois estão longe do ideal, aí fica muito difícil. Mas mesmo longe do ideal, são os melhores que tem no elenco hoje para aquela função. São os dois com capacidade técnica de reter um pouco mais a posse de bola. Então, acho que o ideal seria colocar mais um volante, 3 volantes, os dois como meias e o Verratti na frente, liberando uma hora o lateral pela direita, outra hora o lateral pela esquerda, para ter um equilíbrio entre defesa e ataque. Porque o Payet não volta para marcar. Não volta para marcar. O Coutinho também não. O Coutinho joga lá pertinho. E ao não voltar do para Verratti. marcar ontem, lá direito do São Paulo, no primeiro tempo, deitou e rolou. Então. O Eric e o Igor Vinícius passavam toda hora e ficava. Aí dava a impressão que a culpa era do Piton, agora era um para marcar 2. Isso. Aí o Vasco ficava quase no efeito cascata, que o Hugo Moura tinha que sair para cobrir. Aí o Hugo Moura saía para cobrir, já tinha um espaço enorme no meio que o Matheus Carvalho tentava correr. O Coutinho também não é um jogador de ficar ajudando na marcação. O Payet nem pensar. E aí o Vasco começava a dar espaço, o São Paulo nesse espaço. O Payet ainda ficou bravo quando foi substituído. Sem jogando nenhuma nada. justificativa, né? Nenhuma justificativa para ficar nervoso ali. A não ser que ele estivesse nervoso com a própria próprio atuação. desempenho, isso. Aí beleza, fui muito mal, que saco, não gostei. Agora, reclamar de ter saído, ele devia ter saído bem antes. Se fosse um técnico mais ousado, teria tirado ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, não precisaria nem esperar o intervalo. No intervalo era óbvia a substituição, que não foi feita. Ele esperou mais alguns minutos e o Vasco sofreu com isso. Acabou levando o segundo gol, não exatamente por culpa do Payet, mas porque era um time
desequilibrado, descompactado em campo, né? Havia uma enorme distância e com muito erro individual. Família vascaína, é o seguinte, depois dessa derrota vergonhosa para o São Paulo, muitos torcedores estão pedindo a saída do técnico Rafael Paiva. O que o Pedrinho vai fazer? Todos nós sabemos que o time do Vasco é um time limitadíssimo, é um time fraco, com o Paier e Felipe Coutinho mortos no meio de campo. Mortos, os dois não correm, os dois não marcam, é só toque de lado, não agrega em nada no Vasco da Gama. Será que não tem nenhum meio campista na base não, com mais fôlego do que o Paier e do que o Felipe Coutinho? É uma vergonha, é uma vergonha. Então assim, o Vasco vai ter sérios problemas no jogo de sábado, na grande decisão. Sabemos que vamos jogar, ainda bem que vamos jogar na nossa casa, né, pro torcedor vascaíno ter alguma esperança, porque se esse jogo fosse na casa do Atlético Mineiro, esquece. Vasco não passaria. Vasco pode arrumar um golzinho ali e levar esse jogo pros pênaltis, porque eu vou falar um negócio pra vocês. É uma vergonha. O Atlético Mineiro poupou todos os jogadores. Por que o Rafael Paiva não fez a mesma coisa? Sabe, o Vasco já ia jogar. O Vasco jogou fora de casa, na casa do São Paulo, e tomar uma goleada dessa de 3-0 é uma vergonha. Qual o ânimo o torcedor vascaíno vai chegar lá em São Januário acreditando? Vocês acham que eles vão acreditar? Vamos torcer que sim, né? Será outro jogo, será outra atmosfera. Só que se o Vasco não mudar essa postura dentro de campo, a saída do Rafael Paiva está cada vez mais perto. E o Pedrinho vai cobrar o treinador, né? Por mais desempenho, né? O Vasco tá um deserto de ideias. O Vasco tá assim muito diferente desde a época que o Rafael Paiva assumiu esse time. Então assim, o Pedrinho vai sentar com o Rafael Paiva. Se preciso for, haverá uma troca de comando ainda nessa semana. Essa que é a verdade. O Vasco não pode deixar de não chegar na Copa do Brasil, até porque é bom para o clube, né, financeiramente. Então é isso, galera. Eu quero saber de vocês. Chegou a hora de trocar o Rafael Paiva? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.